Bom, pessoal, então bom dia aí, todos e Bom dia. todas. Desculpem aí a pequena introdução futebolística, mas prazer aqui que está com todo mundo com a gente. Eu agradeço a presença, não só dos participantes, mas dos meus colegas aqui de mesa, né? Evento aqui nosso da Câmara Italiana, a gente tem o Comitê Jurídico, né, o COJUR, que faz eventos regularmente, e nós temos dentro do COJUR um núcleo tributário, né, de discussão de assuntos tributários. Esse ano a gente esteve bem ocupado, né, porque a gente tem muitos temas na pauta, não é? Bom, e o tema de hoje não poderia ser mais atual, né? Tá todo mundo falando de reforma tributária, mas eu acho que a gente precisa reservar um espaço também para falar de algo que é bastante concreto, né? Que vai impactar muito as empresas, né? Principalmente as empresas de capital estrangeiro, que é a legislação de preço de transferência, né? Que é a nova legislação, e não poderia, o timing desse evento não poderia ser melhor, porque a gente teve uma publicação importante na sexta-feira, né? Então, os colegas aqui passaram o fim de semana estudando uma extensa instrução normativa para poder apresentar para vocês, né? Então, resumidamente, né, a gente tinha uma legislação de preço de transferência muito diferente, né, de outros países, desde 1994, né? O Brasil tem aí ensaiado, né, aderir à OCDE, e para isso, entre várias lições de casa, né, uma delas seria adequar a legislação de preços de transferência, né? Então isso estava em debate já há algum tempo, e no final do ano passado a gente teve, né, a publicação de uma medida provisória, né, a 1152, isso veio em dezembro do ano passado, né? Então uma medida provisória que já vinha, né, com o texto. Vocês vão depois ouvir aqui os nossos palestrantes, mas que já vinha com o texto alinhado, né, com os guidelines da OCDE, né? Essa medida provisória, em junho deste ano, foi convertida em lei, né, que é a Lei 14.596. Tá? Houve uma consulta pública, né, para que fosse aí desenhada a instrução normativa, e a instrução normativa, como eu disse, foi publicada na sexta-feira, tá? A instrução 2161, que, né, traz algumas matérias com mais detalhamento, né, com mais algumas algumas questões que depois vai ser discutido aqui, algumas coisas diferentes, não diferentes, mas novas, né, com relação à lei, não é? Então, a ideia realmente do governo, via essas mudanças legislativas, como eu disse, foi alinhar a legislação brasileira à OCDE, né, plena aplicação do princípio do arm's length, né, a utilização de dados de mercado não apenas do Brasil, mas comparáveis também do exterior, tratamento de intangíveis, enfim, tem uma série de novidades aí nessa legislação que nós vamos abordar aqui ao longo dessa parte dessa manhã, né? E aí nós temos quatro ilustres palestrantes, né? Tanto de advogados, né? Bom, todos advogados, mas de escritório, mas também de empresas, né? Para a gente sentir aí como é que está sendo a recepção e a discussão em distintos ambientes, né? Dessa nova legislação, quais são os potenciais impactos também. E aí vou já apresentar os quatro, depois eu passo a bola para o primeiro palestrante, tá? Então, temos aqui conosco o André Novaski, né, que é sócio da área tributária do Demarest, mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Obrigado, André, pela presença. Temos a Priscila Rosa, que é coordenadora jurídica South America da Prometheum Tire Group, mestranda no mestrado profissional em Economia e Mercados pelo Mackenzie, MBA em Gestão de Negócios, Comércio e Operações Internacionais pela FIA e bacharel em Direito pela PUC, São Paulo. Temos a Silvânia Tonietti, minha companheira aqui de núcleo, que é doutora em Direito Financeiro pela USP, mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, advogada em São Paulo e no Rio de Janeiro, e sócia da Tonietti Advocacia, e também o Vitor Furtado de Mendonça, que é gerente de Tax Strategy da TIM, diretor-presidente da ABTEL, que é a Associação Brasileira de Estudos Tributários das Empresas de Telecomunicações. Ele é advogado, ele é pós-graduado em Direito Financeiro pela Universidade Federal Fluminense. E obrigado também por estar com a gente aqui, Vitor. A gente vai ter, então, as apresentações, né? E a gente tem aí um Q&A, né? Aí no fundo da tela de todo mundo tem um Q&A que é para vocês. Fiquem super à vontade aí para introduzir as perguntas, né, que vocês quiserem que sejam respondidas. A gente pode tentar responder ao longo das exposições, mas se não conseguir, ao final do evento, a gente vai deixar um tempo também para os debates, né, entre os participantes, e também para responder as perguntas do público,
por favor, que quem não estiver falando, deixe o microfone no mudo, tá? Para a gente ter aí o bom andamento. E eu já passo, então, a palavra para o André, né, para o André Novasky, que vai dar aí uma introdução sobre o tema para a gente. André, com você aí a palavra. Obrigado novamente aí por participar. Eu que agradeço à Câmara Italiana pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema, né, Maurício? Você acha que você fez uma introdução perfeita e o timing realmente é muito interessante, né? Porque a instrução normativa ela já era aguardada há algum tempo, né? Ela estava em consulta. A Receita Federal, inclusive, a gente deve aplaudir essa iniciativa, né? Colocou a IN para consulta pública e a Cláudia Pimentel e o Daniel Prats, né, que estão liderando o tema pela Receita Federal, já tinham antecipado que nessa semana sairia a IN, né? E saiu de fato na sexta-feira, para deixar a sexta-feira de todo mundo bem animada. Eu não sei os meus colegas palestrantes aqui, mas eu passei um tempo lendo a IN na sexta, passei um tempo lendo a IN no fim de semana, e eu acho que a gente vai continuar lendo essa IN, lendo e relendo durante muito tempo, né? Ela é super extensa, super detalhada, não é fácil de ler, ela é até uma legislação diferente do que a gente está acostumado, né? Então, como você disse, Maurício, esse contexto que você trouxe é exatamente isso, né? O Brasil ele está negociando a entrada no CDE e uma das medidas era realmente uniformizar a legislação brasileira com a legislação da OCDE, né? E a gente vem nesse processo desde 2017. A Receita Federal tem conversado com a OCDE e fizeram uma análise e identificaram quais eram pontos de lacunas, né, que seriam as diferenças entre a legislação brasileira e o que os guidelines da OCDE previam. E esse trabalho todo acabou culminando na MP que foi publicada no dia 28 de dezembro do ano passado, depois convertida em lei, né? E uma vez convertida em lei, a expectativa era grande com relação a essa instrução normativa, porque é uma legislação que muda totalmente o paradigma, né, do que a gente tem em termos de legislação de preço de transferência, né? A gente tinha a nova 430, né, de 96, que trazia margens fixas, né? Então, como é que eu faço para chegar no preço parâmetro com base na legislação antiga, vamos chamar assim de antiga? Eu tinha métodos previstos na legislação que iam me fazer com que eu calculasse o preço parâmetro. Eu vou pegar esse preço parâmetro calculado com base em nenhum dos métodos previstos na 9430, eu vou comparar com a minha transação, né? E aí eu vejo se eu tenho que fazer algum ajuste ou não nas minhas bases do IRPJ e da CSL. E esses métodos eram métodos pautados em margens fixas, né? Então, o método mais utilizado na importação era o PRL, e a gente tinha utilização de margens fixas independentemente do setor econômico, né? Até houve uma atualização dessa legislação em 2012, né, que abriu mais algumas margens. Então, antes a gente tinha uma margem só para qualquer segmento, depois a gente passou a ter 3 margens distintas, mas mesmo assim era algo que fugia do arm's length, né? E os métodos de exportação da mesma maneira. E essa legislação previa que eu não podia utilizar nenhum outro método. Então, o contribuinte acabava ficando um pouco engessado, né? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma importação de serviço, que a gente não tem um comparável do preço daquele serviço, você já não consegue utilizar o método PIC, né? Eu não consigo utilizar o método PRL porque eu não estou revendendo esse serviço. E para eu utilizar o método do Cost Plus, eu precisaria abrir muitas informações da minha parte relacionada lá no exterior e que muitas vezes era difícil. Então, muitas vezes o contribuinte se via numa situação que você não conseguia aplicar a regra de TP. Agora a gente tem um mundo novo, né? Esse mundo novo não é novo para o mundo, mas é novo para o Brasil, né? E agora no Brasil, o que a gente vai ter que fazer? Análise de comparabilidade, né? Análise funcional. A gente continua tendo um método que chama PRL, só que ele é totalmente diferente do que a gente tinha antes do PRL anterior. Porque agora eu não sei qual a margem eu vou utilizar de antemão. Não está previsto na legislação. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar transações comparáveis para poder comparar efetivamente com a minha margem de lucro, né? Então, se eu estou revendendo aqui um liquidificador, eu vou ter que tentar buscar alguém que faça uma atividade e empregue ativos e assuma riscos como eu, que tem uma margem parecida, e eu vou comparar e fazer determinados ajustes para chegar no que seria o meu preço parâmetro, né?
falando assim, muito a grosso modo. Outra mudança de paradigma importante, né? Então, a gente continua tendo os três métodos ditos tradicionais, né? O PIC, o PRL e o antigo CPL, né? O Cost Plus, mas agora eu não tenho mais margens fixas, eu tenho que fazer sempre a comparação, né? E eu tenho dois métodos adicionais, chamados métodos transacionais, né? Que é o Profit Split e o TNMN, né? A comparação da margem líquida. E eu também tenho uma previsão de que o contribuinte deve sempre utilizar o método que seja o mais adequado, né? Então, além de tudo, o contribuinte vai ter que comprovar para a Receita Federal que o método que ele está utilizando é o mais adequado para comparar aquela transação que ele está fazendo, né? O que é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Eu posso também combinar métodos e eu posso eventualmente usar métodos diferentes, né? Então, eu tenho até uma previsão na própria regulamentação. Se eu estiver fazendo transação com direitos, por exemplo, uma participação societária, o método do fluxo de caixa descontado poderia ser utilizado, né? Então, eu abro a possibilidade para o contribuinte utilizar métodos que não estejam previstos de forma clara na legislação. E já trazendo um pouco da iene, né? Acho que não tem como a gente deixar de falar, né? Como a gente mencionou, a iene super extensa, né? A gente já tinha ideia do que viria nela por conta da consulta pública, mas a gente teve algumas novidades também, né? Eu não sei se todos tiveram oportunidade de olhar, mas acho que o que dá para a gente pincelar aqui, e depois eu já passo a palavra para os meus colegas, que eu estou super animado para ouvir também o que eles têm a dizer, mas eu notei de principal, primeiro, né, algo que a Receita já tinha antecipado, né, que as guidelines vão ser uma fonte subsidiária de interpretação, né, mas essa nova versão da IN deixou claro que se eu tiver uma modificação das guidelines, a Receita tem que aprovar previamente essas alterações, senão eu não vou poder me valer dessas guidelines como fonte subsidiária. Falando de participação societária, isso foi algo que me chamou bastante atenção, não estava na consulta e está agora na IN. Eles deixaram claro que se eu estiver fazendo uma redução de capital, uma subscrição de capital, eu vou estar sujeito às regras de TP, né? Então, isso eu acho que é um ponto que vai dar bastante controvérsia, né? Porque redução de capital, a gente tem previsão no artigo 22 da 9249, né? Que eu poderia fazer a valor de custo. Então, como é que eu fico, né? Eu tenho uma antinomia aqui, né? Eu tenho uma regra de TP passando por cima da 9249 e outra, não tá, isso não está na lei, né? Veio na IN. Então, em que medida eu não teria um argumento aqui para dizer que a Receita Federal extrapolou o direito de regulamentar a lei nesse ponto, né? Acho que esse ponto me chamou bastante atenção. Nem tudo também são críticas, né? Acho que é louvável dizer que as medidas de simplificação, acho que é um ponto muito interessante, né? Que a IN trouxe. Então, contribuinte que não tenha transações em valor até 15 milhões de reais estão dispensados, né? Do local file, master file, etc. Então, acho que isso é bom, né? Até 500 milhões eu tenho a obrigação de entregar essa documentação, mas é uma documentação mais simplificada, e acima de 500 milhões eu preciso entregar a documentação mais detalhada. Então, isso é um ponto positivo da IN, né? Outro ponto positivo que já estava na consulta, mas melhorou um pouquinho, é a possibilidade do contribuinte se autorregularizar, né? Então, se a Receita Federal bater na porta do contribuinte e verificar que algum ajuste precisa ser feito, o contribuinte teria 30 dias para se autorregularizar sem imposição de multa de ofício, né? Na consulta estava 20 dias, eu tenho 10 dias a mais aí para discutir internamente, né? E me regularizar. O que eu acho que ficou faltando, né? Acho que todo mundo sentiu falta. A Cláudia e o Daniel já tinham antecipado que essa IN não ia cobrir todos os pontos, né? Então a gente já esperava que iam ficar faltando pontos a serem regulamentados, commodities, intangíveis, reestruturação de negócios, compartilhamento de custos, mas a gente sentiu falta de um detalhamento dos APAs, né? Eu acho que o APA é algo que está me tirando um pouco o sono aqui, e eu estou bastante curioso para ouvir a Silvânia, a Priscila e o Vitor, porque o APA, né? Então, acho que, como todo mundo sabe, o APA nada mais é do que um acordo antecipado de preços, em que o contribuinte ele pode negociar
com a Receita Federal e dizer, olha, a minha operação é assim, a minha margem é essa, então o meu TP é esse, né? E aí eu converso com a Receita Federal, eu tenho um ambiente que deveria ser de cooperação, de negociação, e aí eu chego num acordo antecipado de preços, o que dá segurança jurídica, tanto para o contribuinte quanto para a Receita Federal, né? Então é algo positivo. Só que a legislação, a lei, ela trouxe um conceito de processo de consulta específico, né? Então, na exposição de motivos, ele fala do APA, mas na lei ele fala do processo de consulta específico. Aí a gente já fica um pouco receoso de será que esse APA vai ser um APA propriamente dito, né? O que a gente vê nos outros países e que é muito utilizado, né? É bastante efetivo para o contribuinte ter segurança jurídica, ou será que a gente vai ter uma consulta que acaba não sendo útil na prática, né? Então, acho que essa é uma preocupação. A premissa do EPA é a negociação e a cooperação. E ninguém entende melhor o business do que a própria empresa, né? Do que o próprio contribuinte. E a Receita Federal, eu acho que para a gente ter um EPA efetivo, né? Como a gente tem nos outros países, primeiro que a gente tem que tirar aquela ideia de que o contribuinte é bandido e a Receita Federal é bonzinho, né? Esse pensamento maniqueísta, né? O bem contra o mal. Acho que a Receita Federal tem que sempre olhar para o contribuinte e falar, não, ó, vamos conversar aqui, deixa eu entender o que você está praticando e vamos chegar num resultado que seja, que faça sentido, né? Agora, quando ele fala de processo de consulta específico, será que eu vou ter esse contraditório todo? Ou será que o contribuinte vai lá pagar a taxa de R$ 80.000, vai apresentar a consulta e realmente vai ser uma consulta e a Receita vai responder sim ou não e fica por isso mesmo, né? Então, acho que esse é um ponto que ainda fica pendente de regulamentação. Vamos ver o que virá, mas eu não quero também, eu quero passar a palavra aqui para os meus colegas, quero ouvi-los também. Tentei trazer aqui só os principais pontos. Acho que um último ponto também que eu acho que vale elogiar foram os anexos, né, com alguns exemplos. Eu acho que tem que aplaudir porque ajuda o contribuinte a interpretar algumas coisas, né? O conceito de netback, por exemplo, os exemplos ajudaram bastante, né? Ao contribuinte entender o que é esse bicho, né? Então, enfim, fazendo essa introdução aqui rápida para poder passar a palavra para os meus colegas, eu acho que, Silvânia, queria te ouvir, o que você achou da Iene, né? Bom, primeiro, né, suas impressões da lei, o que você achou da Iene longa, né, que saiu na sexta-feira, mas, enfim, queria te ouvir. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui nos eventos da Câmara Italiana. Acho que Maurício, aí à frente do Comitê Tributário, vem sempre instigando a gente a provocar debates na sociedade, a chamar as pessoas para conversar. E eu acho que esse é o grande valor que o núcleo tributário pode agregar, né? Chamar para conversa, né? Até porque quando a gente vai falar de um tema como esse, só dá para conversar mesmo, né? Porque ainda é tanta coisa que está no meio do caminho, tanta coisa ainda para pensar, que não tem muito como a gente querer se antecipar. Eu devo dizer o seguinte, André, eu fico muito feliz que a gente tenha feito essa evolução, né? Ao longo de anos, sempre que eu estou em algum evento internacional, que a gente vai falar de preço de transferência, o Brasil fica sendo aquele asterisco, aquela situação que então todo mundo fala, agora vamos ouvir o Brasil, onde tudo é diferente, né? Isso, de um certo modo, colocava a gente em desigualdade, colocava a gente como patinho feio dentro das relações internacionais. As pessoas viam o nosso processo, nossa regra de preço de transferência, ou como oportunidades de planejamento sem maiores dificuldades, ou então como desafios impossíveis de serem superados, porque você tinha margens fixas que eram totalmente irreais para alguns negócios. Então, era sempre um distanciamento, e esse distanciamento era o que provocava um certo tumulto, né, no ambiente de negócios. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha chegado a esse momento, a essa evolução, e eu espero que a gente tenha chegado a esse momento com uma evolução mesmo. Porque quando a gente teve lá atrás a nossa legislação de preço de transferência, um dos pontos que se colocava era, bom, a gente vai ter que fazer a legislação
de maneira muito objetiva, muito simples, porque a gente vai ter problema para fiscalizar, a gente não tem gente na Receita para olhar, então essa era uma preocupação de se fazer algo muito simples, que com o tempo se mostrou complicado, mas a ideia era um pouco essa. Agora nós já temos tempo suficiente para ter uma equipe dentro da Receita Federal especializada, preparada para discutir preços de transferência. Agora nós já temos um ambiente de relacionamento com a Fazenda Pública que vem evoluindo devagar, mas vem. Né? Acho que daquele momento em que a gente estava na década de 90, né, que a presunção de ilicitude era a regra para qualquer coisa que o contribuinte falasse, não é que ele planejasse, não, que ele falasse. Né? Eu acho que a gente tem evoluído, acho que a transação não deixa de ser um exercício para que se passe a conversar com o contribuinte. E eu espero que a gente consiga evoluir, André. Estou assim, muito otimista de que a gente consiga evoluir, porque preços de transferência dentro dos guidelines da OCDE é impossível sem diálogo. Então, a gente vai ter que abrir esse diálogo. Ou ele vai acontecer da maneira mais produtiva, de maneira prévia, ou ele vai acontecer, infelizmente, dentro do contencioso, dentro da nossa triste tradição de estar brigando por tudo. Né? Então, mas vai acontecer. Esse diálogo vai ter que acontecer, porque não tem como aplicar sem isso. Né? Eu combinei aqui com os meus colegas de falar sobre a parte mais fácil. Então, eles disseram para mim, Silvânia, fala do mais fácil, fala de intangível, serviços, cost sharing, fala de operações financeiras, garantias, bota isso tudo aí e fala da parte mais fácil para a gente. E aí, como eu sei que meus amigos são legais, eu tenho certeza que eles me deram a parte mais fácil. Intangíveis é sempre um assunto ótimo. É sempre um assunto ótimo, porque você já começa tentando definir o que é intangível. E é uma definição pelo negativo, né? Intangível que não é tangível. Né? Então, toda definição negativa é um problema. Né? E já é um problema, sim, né? Eu tenho um artigo de um amigão meu, que é o Gabriel Troianelli, em que ele começa exatamente falando isso. Ele fala: o intangível, uma vez definido pelo negativo, é muito estranho, porque se eu for definir saúde como alguém que não está doente, eu vou olhar para uma pessoa de 80 anos que tem uma série de questões próprias da idade e vou dizer que ela está com saúde, porque ela não está doente. E vou olhar para o rapaz de 20 anos que está treinando para o Ironman e vou dizer ele está com saúde, né? Porque ele não está doente. E as duas situações são muito distantes. E aí já vem a segunda etapa, né? Avaliar, dar valor para esses temas que são muito fluidos, torna a coisa mais difícil ainda. Eu volto ao exemplo da saúde. Qual é a nota de saúde que esse senhor de 70, 80 anos tem, a nota de saúde que o rapaz de 20 tem? Impossível, né? Então, intangível já começa por essa pequena porta, né? Nós estamos lidando com situações onde é difícil ter comparabilidade, como dizia o André, onde é difícil você ter como valorar. Está aí a contabilidade tentando já há alguns anos criar métodos mais objetivos para poder conseguir orientar as empresas e orientar os próprios contadores de como dar valor para os intangíveis, e isso é uma dificuldade. Mas a gente fica feliz que não é uma dificuldade só nossa. O assunto é dificuldade dentro da OCDE desde sempre, porque é da natureza desse ativo, da natureza desse direito, é da natureza desse tipo de atividade. O que chama a atenção é que a gente, pelo menos, nós saímos de onde nós estávamos. O André dizia assim, na 9430 tinha um tratamento tão diferente. Nossa, a gente tem uma situação pior ainda, a gente era excluído. Boa parte das discussões envolvendo intangível era meio excluída do processo. E com uma norma, principalmente quando a gente fala da parte de royalties, com uma norma totalmente anacrônica, que não fazia nenhum sentido, que não contribuía. Então, assim, dificuldades várias que a gente enfrentava. E agora a gente trouxe para dentro desse ambiente. A principal vantagem é que aquilo que não estiver claro na lei, aquilo que não estiver claro na IN, aquilo que a gente não conseguir encontrar, né, respostas, a gente tem como trazer todo um histórico de desenvolvimento da OCDE para funcionar como argumento nesse diálogo com a Receita. Então, acho que esse é a grande evolução, André, que eu vejo desse momento. Mas o que é que se fez aí de diferente com os intangíveis? Bom,
A primeira coisa foi trazer ele para dentro dos demais ativos, das demais transações, das demais relações. Isso já foi algo muito importante, né? Trazer toda a discussão de intangível para dentro das transações controladas trouxe a possibilidade de aplicação dos diversos métodos, trouxe a oportunidade de se buscar métodos apropriados. Em alguns casos, vai ser necessário mesmo combinar algumas coisas para se chegar a uma determinação de preços de transferência mais próxima da realidade. E trouxe também uma possibilidade, né, de se criar um histórico. Acho que nos intangíveis isso vai ser muito importante. A gente vai sofrer muito no primeiro momento, preparando documentação, discutindo, mas a gente vai ter, no futuro, eu acho, parâmetros melhores que vão servir não só para a discussão de preço de transferência, como para outros aspectos dos intangíveis. O primeiro problema do intangível é saber de quem é o intangível. Porque dentro da realidade de uma empresa, você pode ter situações em que o próprio desenvolvimento desse intangível teve a contribuição de várias sociedades do mesmo grupo, né? Dentro da realidade de uma empresa, isso acontece naturalmente, né? A gente pode dizer o seguinte, o Facebook foi desenvolvido como uma rede social, ele cresceu, mas ninguém tira o fato de que aqui no Brasil o Facebook ganhou uma amplitude que ele não tinha nos outros lugares, e daqui ganhou espaço em outros lugares. Então, mostra que até sem querer, as diversas empresas de um grupo econômico conseguem contribuir para a formação do intangível. Que elementos vão ser utilizados para identificar? O principal elemento é o risco e o suporte financeiro. Né? Aquele que assumiu o risco de dedicar-se à pesquisa, ao desenvolvimento e, de repente, não chegar a lugar nenhum. E aquele que suportou economicamente, financeiramente aquela atividade, é ele o principal candidato a ser o titular desse intangível. Isso, por um lado, vira um desafio, porque era muito mais fácil ir lá olhar, ver onde é que estava. Atrapalha alguns planejamentos tributários que a gente conseguia fazer, que a gente ia lá, deslocava a propriedade do intangível, né, para o Canadá, onde era mais interessante, e com isso nós tirávamos algumas vantagens, mas eu acho que, de novo, coloca a gente dentro do debate que existe no resto do mundo. Se nós queremos dar valor, se nós queremos fazer transferências de direitos dentro do grupo empresarial, a gente precisa identificar exatamente quem que contribuiu e como contribuiu para a formação daquele ativo. Não deixa de ser uma situação complicada, porque além do tema de contribuir, você tem um tema também de função, né? O que cada parte está tirando desse ativo, né? Então, uma marca internacional, né? Uma marca internacional para dentro de um país onde ela está ingressando, ela tem uma força muito grande, mas às vezes não. Isso eu lembro de uma discussão que eu tive uma vez com um cliente. Meu cliente estava convencido que a marca dele, que é uma marca muito conhecida na Europa, ela chegaria aqui no Brasil e faria o maior sucesso, porque também seria muito conhecida no Brasil, e ninguém nunca tinha ouvido falar. E isso gerava aquele constrangimento, porque ele entendia que a unidade no Brasil tinha que pagar e muito por essa marca, porque essa marca... E a unidade no Brasil dizia, eu não gero nada a partir dessa marca, eu estou tendo que gerar a partir da qualidade do produto, que é o que eu estou colocando na rua e que está sendo identificado. Agora, essas questões passam a ser questões relevantes dentro da linha do preço de transferência. A outra discussão é essa alocação de resultados, né? Eu posso ter resultados sendo gerados daqueles intangíveis e posso, com isso, atribuir até, como um dos métodos, a própria divisão de lucros, né, dentro dessa lógica. Dentro dos intangíveis, a gente tem aqueles ainda de difícil valoração, e que aqui ficou um negócio pelo meio do caminho dentro da nossa legislação, porque, de certa forma, a gente admitiu que existem incertezas, admitimos que essas incertezas precisam ser ajustadas para a gente chegar a algum valor que seja razoável, um preço que seja razoável para a transferência desse tipo de intangível, mas a gente disse que a fiscalização pode discordar, a gente disse que a fiscalização pode dar uma opinião depois de ocorrido o resultado. Então, eu estou hoje, né, determinando por quanto é que eu vou transferir o intangível para a minha controlada, né?
com todas as incertezas que isso traz. Vou lá e determino um valor. O tempo passa, e a Receita gosta de chegar depois que o tempo passou. O tempo passado, o que, que vem? Vem uma certeza de que aquilo que você disse que era incerto, não é. Pô, não é depois de 4 anos, né? E a gente acabou ficando com essa ponta aí para que o contribuinte demonstre que as informações não estavam disponíveis naquele momento, que por isso era incerto e por isso ele aplicou a metodologia que aplicou, a forma que fez. Temos aí um potencial de contencioso já muito claro. E já pulando aqui para a questão dos serviços, a gente tem uma questão interessante, que foi identificar o que efetivamente é serviço. Né? Eu achei esse é um tema que dentro da OCDE nem é tão forte, mas foi tão marcado aqui, olha, a atividade de sócio não é serviço. O serviço duplicado não é serviço. Né? A não ser que você demonstre que aquele serviço duplicado era necessário para você chegar a algum resultado. Olha, o serviço tem que gerar benefício. Se for um benefício incidental, você não teve uma ação direcionada, não é serviço. Então, a gente vai começar discutindo serviço agora, primeiro para saber se é serviço ou não. Depois, a gente vai discutir se os nossos serviços estão realmente ligados à nossa atividade sim, ou se ligados à atividade meio. Depois, a gente vai discutir se a gente vai ter bastante discussão antes de chegar ao momento de determinar se o valor que a gente está atribuindo é um valor adequado ou não. E, às vezes, algumas situações que a gente não sabe se é serviço, operação financeira. Ninguém nunca conseguiu estabelecer com clareza o que é quando eu tenho uma garantia dada pela controladora em favor de uma operação que está sendo feita pela controlada. É um serviço, como um serviço de fiança? É uma operação financeira em que eu estou colocando parte do meu risco? Não muito claro. E, de novo, aqui vem a mesma discussão. Eu preciso definir se é atividade de sócio, se não é. Né? E nas operações de cost sharing, eu também volto para essa mesma discussão. Ou seja, eu preciso descobrir se realmente tem contribuições efetivas do grupo. Pelo menos uma coisa a gente vai ter que evoluir. Né? Essa discussão que a gente teve durante anos, como sendo impossível ou quase impossível você estabelecer cost sharing internacional, eu espero que isso tenha sido agora enterrado de uma vez por todas, para que a gente possa estar num ambiente um pouquinho mais adulto, né? Porque chegava a ser infantil você imaginar que dentro de um grupo internacional não existem atividades que precisam ser partilhadas porque elas não se justificam sendo repetidas em cada uma das jurisdições. Então, a gente pelo menos sai desse espaço e acho que vai ser uma evolução importante, inclusive para entender dentro do cost sharing, mesmo aquelas situações de compra conjunta, que hoje aqui na Receita ainda dá muita discussão. Né? A compra conjunta, a Receita ainda quer discutir que ali eu não tenho cost sharing porque é alguém que está prestando serviço. Acho que a gente vai poder evoluir um pouquinho em relação a isso, e isso pode ser interessante. E dentro das operações financeiras também temos uma grande evolução. Acho que a gente sai daquela situação de taxa de juros fixa, né? Vamos olhar o que está acontecendo com o mundo, vamos entender a capacidade financeira, vamos entender os riscos envolvidos, vamos avaliar esse custo financeiro a partir da realidade do grupo em si. Então, acho que nós vamos ter aqui uma evolução um pouquinho presa, porque a lei já saiu dizendo, olha, se a capacidade financeira é assim, você vai ter que aplicar a taxa de juros assim, já tudo bem, mas nós já temos uma evolução. Né? Então, no assunto mais fácil, que é a parte dos intangíveis, essa parte não corpórea, ficou muito simples, vocês já viram, né, pela minha fala, que tudo ficou muito simples, eu acho que a gente não vai ter dificuldade nenhuma de aplicar. E daqui a 20 anos a gente vai sentar de novo, num novo painel como esse, a gente vai discutir, a gente ainda vai ter um monte de dúvidas de como é que aplica essa legislação, mas certamente já vamos ter resolvido um ou outro ponto, né? Se a gente não andar para trás também, né? Chegar no momento, mudar, desistir. Bom, acho que eram os pontos que eu queria destacar sobre esse assunto e queria passar a palavra para o Vitor contemplar um pouco a visão das empresas, que os advogados são muito chatos e tendem a ser muito pessimistas. Geralmente, meus colegas de empresa são mais otimistas. Né? Vamos ver o que o Vitor tem a dizer para a gente, quais são as suas impressões sobre a nova legislação. Obrigado, Silvânia. Bom dia a todos. Né? Queria agradecer à Câmara Italiana, na pessoa aí do Dr. Maurício Barros, que me convidou aqui para falar no evento.
Agradecer também, mandar uma saudação para os colegas aqui do painel, né? Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, né? Fico radicado aqui no Rio, mas numa visita em São Paulo, não vou faltar a oportunidade da gente se conhecer pessoalmente. Foi um prazer. Bom, assim, falar desse tema, né? É, é, eu acho que a minha abordagem aqui vai ser muito focada, centrada na visão de quem atua como gestor de um departamento tributário, né? Definitivamente, eu não sou especialista nesse assunto de preços de transferência, né? Acho que grande parte da minha carreira, assim, como técnico ainda, foi trabalhando com tributos indiretos. Só que acho que isso, de alguma maneira, acho que nesse novo momento, né? Acho que da tributação aqui no Brasil, tendo em vista as novas regras, acho que isso colabora e me ajuda com algum tipo de direcionamento, porque trabalhando ali, cuidando de tributos indiretos, você acaba tendo que entender muito conhecer a operação da empresa. Você acaba tendo que conhecer o negócio, você sempre procura algum tipo de comparação setorial, você procura em setores correlatos algum tipo de referência para te apoiar nas suas análises. Então, acho que eu quero aproveitar bem essa minha experiência pretérita nesse sentido, justamente para apoiar nesse processo de adaptação e de mudança, né? Acho que, em primeiro lugar, também queria até reforçar aí alguns pontos que o André já trouxe, né? Acho que sem dúvida que é relevante que o Brasil, né, ele tem um alinhamento às regras da OCDE. A gente realmente tem que migrar para um modelo que seja considerado internacionalmente como de melhores práticas, né? Ainda temos, né, vão persistir algumas peculiaridades nossas, né? A gente é um país que tem uma tributação muito pesada, né, nas remessas, né? Isso é uma característica nossa, não vai mudar, né? Mas, de toda maneira, é um movimento que é relevante, no sentido da gente aderir ao máximo possível às regras da OCDE para fins tributários, para fins de imposto de renda. Né? Acho que também é importante reconhecer, reforçar aí os parabéns à Receita Federal, na pessoa aí da Cláudia e do Daniel, que tocaram esse trabalho. Né? Acho que foi um tema muito debatido, né, com os contribuintes, com a sociedade, as associações, algo inédito, né, a consulta pública, e a instrução normativa. Você vê que é um documento que é extremamente técnico, até pelo preparo, pelo estudo do tema por parte da Receita, e também pelas contribuições que foram feitas, e contribuições relevantes, até eu vi que foram acolhidas, né? Se a gente comparar o texto anterior com o texto final da instrução normativa, né? Então, já passando agora para a parte, para a minha visão aqui como gestor tributário, né? E aí, o que vamos fazer agora, né? Temos as regras na mesa, temos decisões a serem tomadas, né? Eu acho que para quem está sentado em uma cadeira parecida como essa, acho que é muito importante nesse momento entender que você precisa fazer uma gestão de mudança, né? Você tem que comunicar, tanto aqui dentro da jurisdição, dentro do país, como para os pares que estão na holding e em outras subsidiárias que a gente tem interação, comunicar com muita clareza o timing das mudanças, particularidade das regras e principalmente com os não técnicos, né? Os tipos de ajustes e mudanças e implicações que precisarão acontecer nesses contratos, que muitos contratos não eram perímetro, né, das regras de preço de transferência, passaram a ser com as nossas regras. Então, obviamente, você vai ter que adaptar, vai ter que rever, né, essas operações e rediscutir questões até comerciais. Isso vai consumir bastante energia das empresas, né? Esse período de adaptação. Até porque, comparando o modelo que existe, está vigente ainda até o final do ano, com a abordagem feita no interior, isso fazia até com que os profissionais da área tributária, né, tivessem visões muito diferentes. Alguns temas que, para quem está fora do Brasil, eram muito relevantes, que era o tipo de coisa que precisava estar muito clara para que eles pudessem detalhar bastante lá os arquivos que eles entregavam em outra jurisdição, não era uma preocupação aqui. Então, eram dados, eram informações que a gente não tinha tão à mão e que, às vezes, a gente tinha que se debruçar, tinha que detalhar melhor,
para poder ajudar os colegas em outros países, né? Mas não era uma preocupação nossa do dia a dia. Então, muda muito a rotina da nossa equipe, muda muito o volume de interações que a gente tem com a matriz, né? E em relação a pessoas, né? Acho que da mesma forma com que a Receita vem se preparando ao longo do tempo, como contribuinte, as empresas também vão ter que capacitar bastante os recursos. São processos que as empresas já começaram a fazer, né? Mas acho que além da capacitação técnica, você tem bons cursos, você tem bons profissionais no mercado aí para dar essa capacitação. Mas é mudar o mindset mesmo dos profissionais, né? Para eles pensarem e analisarem qualquer operação com aquele conceito do arm's length behavior, né? Acho que muda tudo, você não está olhando uma transação específica, você tem que ter uma análise mais ampla e alinhada a esse princípio, né? Outra coisa que acho que as empresas já vieram fazendo há um certo tempo, desde que a gente teve a MP no final do ano passado, é justamente olhar para o negócio e entender, pô, é importante ou não fazer essa adesão ainda em 2023, né? Então, as empresas, com certeza, fizeram cálculos para analisar quais eram as vantagens de fazer adesão, obviamente, e sabendo dos eventuais riscos, né, de planejar tudo sem ter a regulamentação pronta, né? A regulamentação saiu sexta-feira passada, né? Então é um prazo muito curto para essa tomada de decisão final, né? Mas dependendo do contexto da empresa, né? Acho que, por exemplo, empresas são grandes pagadores de royalties, né? Acho que era uma conta que mostrava que podem existir muitas vantagens, né? Para determinadas empresas que acredito que vão correr para fazer a adesão agora esse ano ainda, né? Então, o que fica o ponto de preocupação, né? O que que eu venho refletindo bastante aí nos últimos dias está muito em linha com o que a Silvânia falou, né? Como que vai ser também a adaptação do fisco a esse novo modelo? É um modelo extremamente subjetivo, né? A gente sabe que tem nesse tema especificamente, né? Vou falar dele. A Receita Federal está sendo bastante transparente, com uma postura bastante colaborativa. Mas como os APAs, né, o procedimento dos APAs não foi detalhado ainda na instrução normativa, pelo que a Cláudia falou, essa instrução vai sendo atualizada ao longo do tempo, né, novos assuntos vão sendo entranhados ali no texto. A gente não sabe como isso vai acontecer na prática, como a Silvânia falou muito bem, né? Acho que é uma mudança de cultura muito grande que precisa acontecer de ambos os lados, de mentalidade, não presumir que o contribuinte está fazendo um determinado apontamento, uma análise simplesmente com o objetivo de pagar menos tributo, né? Acho que as contribuições dos contribuintes vão ser valoradas no sentido de trazer elementos de conhecimento da operação. Cada setor tem muita particularidade. O setor de commodities tem suas particularidades, tecnologia tem outra, e assim por diante, né? Então, assim, ao longo do tempo, acho que esse diálogo vai ajudar a especializar bastante também em ambos os lados os profissionais, para que eles conheçam de uma forma profunda, né, cada negócio. Mas esse período de adaptação aí vai ser bastante complexo, e como a Silvânia disse, vamos ver depois onde o diálogo vai acontecer. Se ele vai acontecer antes ou se ele eventualmente vai acontecer depois em processos, que é o que ninguém quer, né? Acho que é importante que as coisas fiquem bem claras e se resolvam o quanto antes. E acho que o outro ponto de preocupação em termos de adaptação é no Brasil a gente não tem experiência em produzir essa documentação, né? Essa documentação padrão aí da OCDE, que veio bastante detalhada. Tem algumas coisas ainda a detalhar, né, a partir da IN, mas já veio um bom direcionamento de como serão esses arquivos, né? Acho que uma coisa que veio bem interessante na IN é porque acho que no texto anterior não aceitava isso. É que o master file ele pode ser em inglês, né? Se for em inglês ou em espanhol, ele não precisa de uma tradução. O texto que foi submetido à consulta pública dizia que tinha que ser em língua portuguesa, então você imagina, né? Ia ter um retrabalho, né?
porque o grupo já produz o arquivo fora do Brasil, né, em língua estrangeira, dependendo, você tem que traduzir aquilo ali, você tem que ter um trabalho dobrado, então esse foi um ponto. Logo que saiu IN, eu fui ler para ver como é que isso tinha ficado, porque era uma coisa que ia dar bastante dor de cabeça, né, bastante... trabalho duplicado, né, na verdade, para a gente, né? Acho que tinha uma questão de prazo também na redação anterior. Acho que você tinha que entregar o local file junto da SAF. Eu vi que foi acolhido aqui um prazo de 3 meses, né? Isso nos anos lá na frente. Nos primeiros anos tem uma regra diferenciada de entregar no final do ano. Então tinha uma preocupação muito grande. Imagina, você ter que, junto com a SAF, também produzir o local file. É insano, acho que as empresas iam ter que se redimensionar, né, para conseguir dar conta disso. As próprias empresas de consultoria, auditoria, teriam que se redimensionar para conseguir tratar com um tamanho e volume de informações de forma concomitante, né? Acho que vai ser bastante animado esse período, né? De entender toda a IN, né? Acho que eu tirei sexta-feira, fiz aniversário semana passada, eu tirei a sexta-feira como day off, né? Pô, vou descansar, né? Vou resolver minhas coisas. Aí quando eu vi de manhã, eu acordei, eu vi a IN. Eu falei, cara, vou descansar, no final de semana eu leio, né? Mas assim, a cabeça não descansou, né? Eu fiquei preocupado pensando, cara, o que vem, né, nessa IN, né? Eu já fiquei pensando no dia seguinte, que eu ia ter que parar para ler, né? Para entender, para conseguir me preparar aqui para essa conversa. Mas, assim, acho que quem trabalha na área tributária, né, já vem, como o Maurício falou no início, né, a gente já está há tanto tempo acompanhando as discussões de reforma, reportando para a empresa, para quem está fora, para quem é de direito, tanta mudança, acho que principalmente em termos de legislação federal, né, esse ano vem sendo bastante animado, né, tem bastante novidade, né. Em 2022 a gente teve toda aquela discussão da mudança do ICMS, né, das mudanças do ICMS, acho que definitivamente 2023 foi um ano bastante pesado para conseguir acompanhar as mudanças na legislação federal. Então, assim, o profissional da área tributária não sofre de tédio, né? Mas bom que pelo menos a gente já imaginava que a IN vinha por agora, né? Acho que a Cláudia já tinha sinalizado que, não, de setembro não passe, realmente. Eles cumpriram com o cronograma, então teve um planejamento, a gente já tinha lido o texto antes, né? Pior se não tivesse tido a consulta pública, né? Mas faz parte, agora a gente tem que se debruçar ainda mais sobre esses temas, ouvir os profissionais. Eu, no meu caso, particularmente, né, que não tem experiência prática com TP, vou ter que ouvir bastante os profissionais com experiência, né? Vou, assim, procurei trazer essa abordagem de quem está sentado numa cadeira que tem que lidar na prática, com 1 milhão de assuntos. Esse agora é mais um bloquinho que se encaixou, né? Trazer um pouco dessa experiência de como vai ser essa adaptação, e vou passar aí a palavra para a Priscila. Obrigado. Olá, bom dia. Obrigada, Vitor. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite do Dr. Maurício. Eu tenho um desafio grande agora, né, que depois do André, da Silvana e do Vitor, que fizeram brilhantes exposições, de trazer um pouquinho o meu olhar. Tem uma experiência profissional parecida com a do Vitor, focada em diretos, ligada à área de finanças, e no último ano e 10 meses eu estou numa posição dentro de um departamento de jurídico que é um outro olhar diferente do olhar de finanças. Mas, de qualquer forma, queria trazer aqui algumas impressões pessoais, né, e não refletem necessariamente as opiniões da organização da qual eu pertenço, mas, de qualquer forma, são bem próximas ao que André, Silvânia e Vitor comentaram, né? Eu também, na sexta-feira de manhã, fui surpreendida pela instrução, mas recebi um arquivo comparado e não que tenha facilitado, porque ela é realmente extensa, mais de 50 páginas, mas eu já tinha organizado algo em torno do que, enquanto jurídico, nos chama a atenção, né? E resolvi jogar luz às questões contratuais, né?
consulta pública tinham em torno de 40 termos, a palavra, né, contratos repetidas aí 40 vezes, 41 vezes, e agora, né, vieram 50 vezes só o termo contrato, sem contar os similares, acordos, arranjos e opções contratuais, né? E depois eu queria propor alguns pontos de reflexão, um pouco em linha do que os demais painelistas aí apresentaram. Então, logo no início da instrução normativa, né, uma instrução bem conceitual, bem subjetiva, como o Vitor colocou, mas traz algumas definições e conceitos importantes, né? De contratos de compartilhamento de custos, contratos de seguro, contratos e arranjos sob qualquer forma e série de transações, quando vão se considerar as relações comerciais ou financeiras entre as partes relacionadas. Depois traz ali entre os fatores de comparabilidade, né? E fala-se em características economicamente relevantes para esse delineamento da transação, os termos contratuais. E nessa parte chamou a atenção a questão do que devem ser, e ao longo da instrução, muito do que deve ser, mas logo ali no preâmbulo se fala, né, na aplicação subsidiária, como o André comentou, dos guidelines da OCDE, então, enquanto diretrizes e o que nós devemos, de fato, apresentar, né, para fins de transfer pricing, de documentação. Mas, ainda assim, né, em fatores de comparabilidade, traz a formalização dos contratos que ficariam ali num segundo plano quando se tem a substância, o que de fato acontece na operação, né? Fala-se em fatos, circunstâncias e evidências da conduta efetiva das partes. Não sei se é muito da realidade de muitas empresas, mas há muitas negociações, sobretudo no âmbito do comércio internacional, que a forma não se sobressai a essência do negócio, né? Então, muitos contratos, muitas vezes, têm um formato distinto do que reflete a operação de fato. E aqui é o desafio enquanto advogada dentro de um departamento jurídico, da gente trazer essa relação, fazer um depara do que acontece de fato no dia a dia e para o documento, para o instrumento jurídico, para os contratos intragrupos. Depois traz ali, né, na sequência, o que seriam os termos contratuais, fala em opções contratuais de compra e venda, e nessa parte em específico de termos contratuais, eles trazem, né, nessa instrução, exemplos. O que seriam exemplos de relações comerciais ou financeiras não formalizadas, contratos não documentados. Na redação anterior falava-se até em comunicações, aliás, nessa também, comunicações escritas entre as partes, muito volume em alguns segmentos, né, em operações do comércio internacional, muito é trazido por via de e-mails, declarações e cartas, então isso também eu entendo que vai fazer parte, né, compreender para o delineamento da transação, então é algo que me chama a atenção, e me preocupa, porque muitas vezes nós do jurídico temos a percepção do que está no contrato, fora ali, muitas vezes não temos o conhecimento do que foi escrito por forma de carta ou de declaração, enfim, que foi apresentado, muitas vezes faz diferença para aquele delineamento da transação e do que está escrito no contrato, né? E, como muito bem disse, né, a Silvânia, a questão da assunção de riscos, né? Quem será responsável pela execução e quem, de fato, assumem os riscos, né? Isso é uma mudança de paradigma na nossa legislação como um todo.
A minha formação enquanto, né, tributarista da área de indiretos, a gente gosta de entender a operação como ela é realmente, a fim de orientar melhor, mas aqui eu vejo que é uma legislação que traz isso, né, como foco. E quem vai assumir os riscos, né? Então tem de haver essa consistência entre a assunção contratual dos riscos e a efetiva conduta das partes. Depois, a instrução segue falando de estratégias de negócios, e isso sinto também que seremos impactados. Na sequência, veio uma disposição sobre o não reconhecimento da transação. E esse eu não tinha num primeiro momento, quando ainda em sede de consulta, eu ainda não tinha jogado luz para essa parte, mas é bastante importante a questão da desconsideração ou substituição da transação, e ela deverá ser efetuada caso se configure que uma parte não relacionada, ao negociar um contrato ou continuar um negócio em andamento, teria optado por outra alternativa realisticamente disponível, comercialmente racional, que seja claramente mais vantajosa. Então, aqui, para mim, fica também bastante evidente, de novo, a escolha, né, dessa instrução normativa. Depois, segue a instrução falando de ajustes de comparabilidade e os ajustes em termos contratuais, e aqui nessa parte de ajustes de comparabilidade chama atenção para um dispositivo que faz a citação, e na consulta não havia essa menção, com relação a Incoterms, que é bem da prática do comércio internacional. Então, esse diálogo com customs, né, com o comércio internacional, aparece aqui. E depois, um pouco mais à frente, na parte final da consulta do que seria a instrução normativa, tinha-se uma menção à tributação aduaneira, que depois caiu, e eu achei isso um ponto positivo, no seguinte sentido, de que os preços de transferência, né, e eventuais ajustes impactariam eventualmente na tributação aduaneira. E muito do que eu noto da legislação tributária, ela é bem segmentada e dificilmente faz essa conexão entre tributação aduaneira e preços de transferência. Então, quando se olha principalmente para indiretos, né, a gente tem algo muito estanque. A legislação de ICMS daquele estado não necessariamente corresponde com a legislação de ICMS do outro estado, né? Então, para mim, me pareceu bem interessante essa questão da conexão, né, da multidisciplinaridade. Bom, depois vem propriamente, né, os métodos clássicos, os métodos transacionais, e aqui eu não vou me alongar muito, até porque me foge, eu não tenho competência para falar sobre, porque no dia a dia eu entendo que isso é mais da parte de compliance, né? E eu realmente, nos últimos anos, a minha experiência profissional foi muito mais de planejamento tributário, então deixaria até se alguém quiser depois trocar figurinha a respeito. Acho que o Vitor tem um pouco mais de experiência nessa parte de documentação, mas me chama aos olhos algumas sessões com relação à documentação do master file, do local file, porque trazem expressões, né, trazem os deveres de que precisamos descrever os principais contratos, incluindo-se ali os intangíveis,
os serviços intragrupo, os critérios, né, para identificação de rateio de custos, identificar as entidades, as partes, quem, de novo, assume os riscos e quem executa. A documentação suporte para evidenciar tudo isso, que na consulta era uma documentação suporte que é bem extensa, e aqui ficou uma suavidade na legislação que, ao mesmo tempo, temos de olhar com cuidado, porque ele fala agora, a instrução normativa fala agora que o contribuinte tem de guardar para serem disponibilizados à autoridade fiscal, quando requeridos, os documentos suporte hábeis a comprovar a aplicação da legislação de preços de transferência. Então, ali pode ser que o céu seja o limite. Qualquer evidência e aí resulta também a dificuldade, o desafio de reunir essa documentação para fins de fiscalização. E ainda nessa parte de documentação suporte, resgatando um pouco o que o Vitor comentou e o André iniciou sobre as APAs, e realmente, para mim, a impressão que ficou é que eu estava ansiosa para saber, né, o que viria disciplinado sobre as APAs, mas teremos de aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas tem uma parte em específico que mencionava rulings e outros acordos, sendo eles bilaterais, multilaterais, com demais administrações, e isso caiu agora na redação da instrução, pelo que eu vi brevemente, mas traria aí um indício do que seriam as tais APAs lá fora e aqui. Era um ponto até de questionamento do headquarter, né, com relação às APAs, como isso aconteceria aqui no Brasil, e a gente sabe que, por mais, até mesmo resgatando o que a Silvânia comentou, né, do aparato da nossa receita, que ela vem se especificando, vem se especializando em preços de transferência, como que seria essa abordagem, como que serão essas APAs? Então, ainda ficamos com esse tema em aberto, né? Depois, então, tem ali a regra de transição, né? E um pouco diferente do que o Vitor comentou, eu não sei se para todas as empresas é muito claro quem já tenha começado a efetuar os cálculos, porque tinha-se a ansiedade de, na instrução normativa, ter algo um pouco mais claro sobre os cálculos, mas fato é que a opção aí para aplicação antecipada ficou para dezembro, que inicialmente era outubro e depois novembro, né? Agora temos aí a opção antecipada para o fiscal year de 23 e mandatória para 24. Mas o que eu gostaria de convidá-los a refletir sobre primeiro, sobre os custos de transição. Melhorias e customizações de sistema. Acredito que esteja na pauta aí de qualquer empresa, porque realmente como vamos fazer esses cálculos, que documentações precisamos informar. Hoje, enfim, com esse mundo globalizado, né, a composição acionária e societária intragrupo não é fácil. Você pode ter o seu shareholder na China, seu headquarter na Itália e subsidiárias pela América Latina, enfim. Quem vai entregar o master file de forma obrigatória ou voluntária, quem vai entregar o local file, quem vai fazer a declaração país a país. Então, temos aí esses desafios iniciais e, do ponto de vista jurídico, né,
teremos de correr aí ao longo, se não for nessa opção antecipada, mas a gente tem de revisitar os arranjos, termos, opções, acordos e não só os contratos, mas a estrutura de um modo geral das operações, né? Jogar à luz a essência sobre a forma, vai ser um trabalho 4, 6, 8 mãos entre jurídico, tributário, o fiscal, né, enquanto compliance, conversas com, enfim, os acionistas e a matriz, e fazer algumas perguntas, né? Puxa, o que está no DNA da operação da companhia? O que precisamos acomodar? O que é possível conviver, né? Seja ali com relação aos intangíveis, né, Silvânia? Porque os intangíveis, de fato, têm a sua complexidade, que até a própria contabilidade vem aí trabalhando para tentar deixar um pouco mais objetivo. Revisitar uma série de contratos de transferência de tecnologia, licenciamento de marcas, know-how, patentes, contratos financeiros, né? Os loan agreements de empréstimo mútuo e questões de seguro, apólices e contratos de seguro entre matrizes subsidiárias e principalmente, eu entendo que os tais dos cost sharing e essa nova instrução normativa traz para a gente uma mudança de conceito, né? O que são serviços intragrupo, aqueles sujeitos à importação de serviços com a tributação cheia, o que são os contratos de compartilhamento de custos, né? Os tais dos CCAs, que visam aí delinear um projeto, né, futuro, e os CSAs propriamente, né, os Cost Sharing Agreements, que agora são serviços de baixo valor agregado. Então, esses contratos e as operações subjacentes vão ensejar bastante discussão sobre margem, ajuste compensatório, tributação, dedutibilidade, onde eu vou querer tributar e quem vai acabar aproveitando, né, a dedução, assunção e controle de riscos versus execução, testes de benefícios, discussões de atividades meio e fim, critérios de rateio diretos e indiretos e etc. E um último insight, para não me alongar mais, é que desde o ano passado teve a publicação, a Receita publicou a Instrução Normativa 2090, que fazia uma série de referências à legislação nacional de transfer pricing, e essa instrução dispõe sobre valor aduaneiro de mercadorias importadas. Então, eu, como costumo, né, enquanto do jurídico e com esse viés de tributário, e entusiasta do comércio internacional, gosto muito dessa parte, me chama a atenção como vão conviver essas duas instruções, até porque hoje, para quem é operador econômico autorizado, né, já tem aí a sua declaração única de importação como realidade. Para quem não é OEA, a do INPE entra em 24, acredito que observados o cronograma, como foi na DUI, na Declaração Única de Exportação, primeiro o modal aéreo e depois segue até o marítimo. Então, essa relação customs e transfer pricing, eu tenho para mim que na DUI, tanto quanto a do INPE, o fisco tem ali o DNA da sua operação de uma forma relativamente online, né? Então, a parte da documentação que está no contrato e o que acontece no dia a dia estão prontos ali para a Receita, se ela quiser
controlar, monitorar, fiscalizar. E eu espero que a Receita tenha esse approach orientativo e estou otimista também, como a Silvânia disse, desse diálogo. Espero mesmo que a Receita, na prática, e a gente vê algumas mudanças de comportamento no sentido do cooperative compliance, que analisa mesmo o behavior, o comportamento do contribuinte e atua na medida desse comportamento. Bom, do meu lado eram essas as provocações e ideias e insights de uma leitura prévia e rápida da instrução. Muito obrigada, Priscila. Acho que assim, seus comentários são super interessantes porque trazem o detalhamento, né? A gente ainda está no mundo sem detalhes. A instrução normativa, apesar das 50 páginas, ainda não conseguiu suprir todos os detalhes que nós precisamos. E eu acho que o que vai acontecer muito é a rediscussão de contratos. Uma revisão contratual nas empresas vai ser fundamental, e eu diria que essa revisão contratual vai ser forte, necessária dentro das grandes empresas, mas até em pequenas empresas e médias empresas isso vai ter impacto, porque sempre tem o contrato de empréstimo, sempre tem algum tipo de uso de marca, uso de software, contratação de software de forma global. Tudo isso vai passar por uma revisão. Então, acho que a gente vai ter aí um momento de bastante discussão sobre contratos. Eu vou passar a palavra para os palestrantes novamente, para que eles coloquem suas considerações, mas queria convidar os participantes a colocar suas perguntas no Q&A, está aí embaixo aí na tela de vocês, e aí contribuir aí com perguntas, comentários, que a gente vai repassar aqui com os nossos palestrantes na sequência. Eu vou trazer aqui a primeira pergunta, que é do Eduardo Rodrigues. Ele traz para a gente o seguinte: olha, na IN, bem como na NP, na lei, informa que a opção deve ser feita através da abertura de um processo no ECAC. Só que os técnicos lá do ECHEF não sabem nem como protocolar esse termo. Alguém tem alguma informação? Não sei se alguém quer comentar, mas do que eu sei ainda estão organizando como vai ser essa adesão. A gente não tem isso pronto ainda, né? Então, é aquela história, né? O avião está voando, em algum momento vai precisar pousar e o pessoal está preparando o trem de pouso, né? E aí a gente vai pousar, mas o trem de pouso está a caminho, está vindo, está quase pronto, né? Então, é um pouco isso que a gente está experimentando dentro da legislação. Eu voltaria a palavra para o Vitor, para você falar um pouco aí sobre suas impressões, depois de ouvir a Priscila também, e do dever de casa que vocês vão ter, né? Como é que vai ser se preparar para o ano que vem? Você começou a falar um pouquinho na sua palestra, seria importante você trazer um pouco de sugestões de como preparar a equipe. Claro. Bom, vamos lá. Acho que a Priscila complementou e reforçou até, e acho que, vou dizer até que extrapolou bem, né, o comentário que eu tinha feito em relação à rediscussão dos contratos, né? Acho que assim, de antemão, acho que o ideal é que esse ano ainda, antes de qualquer coisa, acho que os principais contratantes das empresas, a área tributária vai ter que chegar e chamar essas áreas para uma conversa, dar o contexto, explicar o que está acontecendo, falar o seguinte: ó, programe-se para o ano que vem, vamos sentar, vamos fechar aqui um cronograma, pensar quais são os principais contratos e pensar num cronograma que seja factível e até alinhado à vigência deles, que às vezes tem algum contrato que está em vias de ser rediscutido mesmo, que precisa ser renovado, e eu acho que a área tributária vai ter que capitanear esse diálogo nas empresas para reforçar a necessidade de sentar na mesa e discutir todas as operações que são perímetros e além, falar para o board da empresa o seguinte: olha, a gente tem isso aqui que está mapeado que é perímetro, mas saibam que essas outras operações que hoje a empresa não tem, mas se um dia ela celebrar algum tipo de contrato dessa lista aqui, ou começar alguma operação que hoje a gente não tem, mas que está também nessa lista,
a gente vai ter que ter esse olhar, chame a área tributária para conversar, que isso aqui é perímetro de preço, da legislação de preço de transferência. E, além dessa conversa, eu acho que é algo a se pensar bem, até algum tipo de assessment, a empresa contratar algum assessment para fazer uma avaliação daquilo que a Priscila falou, que é a documentação que a gente não vê, né? Quem está na área tributária ou no jurídico não vê as comunicações, qualquer tipo de documentação que não é o contrato, né? Mas, cara, como que a gente consegue se organizar, guardar aquilo, identificar o que é relevante, se no meio do caminho, ao longo à medida que essas comunicações acontecem, o que precisa ser notificado para a área tributária, o que só vai. Aquilo que só vai do arquivo. Você levantou um ótimo ponto, e aí dentro das empresas que a gente chama que aí é processo. Vai ter que criar processo novo, debater. A área tributária vai acabar tendo que se envolver em questões que originalmente ela não entrava. A gente vai ter que estar preparado para isso. Em termos de pessoa, quantidade de pessoas, skills, vai ser um baita de um treinamento. Que vendo pela instituição normativa, né? E eu estou considerando que um volume de operação que não entra nas exceções, né, de documentação mais simples, ou que você simplesmente não tem que mandar documentação, né? Mas para as grandes empresas, certamente vão ter que montar a documentação completa, né? Tem países em que você monta a documentação, você deixa aquilo ali guardado, né? Porque o fisco vem e te aciona, né? Aqui no Brasil, não. A gente ficou com a obrigação de a gente compor os arquivos completos e entregar eles dentro do prazo previsto lá na norma, né? Então, assim, não tem jeito. Tem um deadline. Esse deadline para compor tudo é uma data que é fixa, intransponível, e tem que estar pronto, porque tem as penalidades, né? Penalidades ali, você tem até, pode fazer uma autorregularização, né? Tem um prazo, como o André comentou, mas, assim, dependendo do tamanho do que você tem que regularizar, você vai ter muito pouco tempo, né? Então, acho que é fundamental começar bem e entrar na regra aí de forma bem planejada. Obrigada, Vitor. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para o André. A pergunta diz assim, sobre o benchmark, como iremos saber se poderemos utilizar comparáveis internacionais? Na IN informa que a Receita irá analisar cada caso. Como será essa análise? André, o que a sua bola de cristal diz para a gente? É uma boa pergunta, Silvana. Mas eu acho que realmente a gente não tem muito como fugir da análise caso a caso realmente, né? Então, qual que é a lógica da IN? A lógica da IN é a seguinte, da IN não, né? Da nova legislação. Eu sempre tenho que buscar o melhor comparável para aquela minha transação. Quanto menos ajustes eu precisar fazer para poder comparar a minha transação com a outra transação entre partes não relacionadas, melhor e mais confiável vai ser esse resultado, né? Então, partindo dessa premissa, quando a IN fala de comparáveis domésticos e comparáveis não domésticos, a lógica é que eu sempre vou tentar buscar como comparável alguma operação que tenha ocorrido no meu mercado, né? Então faz mais sentido e é mais fácil eu comparar a minha transação, com algo que tenha acontecido no Brasil, né? Então, a lógica da IN é eu vou primeiro buscar alguma transação que tenha acontecido no meu mercado. Se eu não conseguir encontrar essa transação, se a minha transação for uma transação muito única e eu não consigo encontrar nenhuma transação comparável no meu mercado geográfico, aí sim eu vou me valer de uma comparação de uma operação ocorrida em outros mercados. E aí eu vou ter que fazer ajustes. Inclusive, um dos anexos da IN fala do ajuste do risco país, né? Então, respondendo à pergunta, realmente assim, o que a Receita? A Receita vai se reservar o direito de dizer que se você está utilizando um comparável não doméstico, ela pode, se porventura ela identificar um comparável doméstico, ela pode questionar a transação que você está utilizando, né? Por isso que a IN fica aberta. Eu vou fazer uma análise no caso a caso. Se, por outro lado, você conseguir evidenciar
que você não consegue localizar uma transação comparável no seu mercado, aí sim você vai poder utilizar uma operação ocorrida em outros mercados. Então, realmente, vai ter que ser uma análise caso a caso, não tem muito como fugir, não. Muito obrigada, André. Sabia que a sua bola de cristal ia ter resposta para a gente. Priscila, eu queria passar a palavra para você para poder finalizar e trazer suas últimas considerações. Nós já estamos aqui batendo no nosso horário, mas pelo menos para a gente poder ter o prazer de ouvir mais um pouquinho da Priscila. Realmente, o Vitor foi cirúrgico. Eu acho que o tributário tem, né, do corporativo tem aí uma missão, né, envolver todos, seja aqui em nível Brasil, e comunicar bem quais foram as alterações e fazer planejamento. Planejamento vai, de fato, ser decisivo na implementação dessa nova legislação para cumprir as obrigações de arquivos a serem transmitidos, mas também de fazer esse deparo, esse cotejo entre a parte contratual e como o Vitor disse, o que a gente não vê, como organizar, documentar e guardar toda esse volume de documentos em caso de eventual fiscalização, e sigo ansiosa para saber como serão as APAs delineadas e regulamentadas nos próximos, enfim, acho que no próximo ano. Não sei se sairia imediatamente ou não. Acredito que você, Silvana, consiga nos posicionar melhor por esse intenso e essa interação, né, com a Receita, enfim, o André também. E muito obrigada pelo convite mais uma vez, e foi um prazer enorme falar com todos vocês. Brilhantemente expuseram, foi uma honra participar. Obrigada a todos. A honra é nossa, a honra é principalmente do Comitê Tributário aqui do COJUR, da Câmara Italiana. É sempre bom conversar e trocar ideias, e a Priscila, Vitor, André, vocês foram assim brilhantes em conseguir resumir 50 páginas de IN, não sei quantas páginas de lei, e uma mudança de mindset em alguns minutos. Realmente, haja poder de síntese, né? Então, realmente foi uma tarefa difícil, um desafio, mas acho que vocês saíram muito bem em trazer para a gente uma visão, né? É a primeira conversa, já vai ficar o convite aqui da gente marcar de novo esse grupo para falar mais no final do ano, porque eu acho que vamos ter aí novidades. Para os que estão assistindo, eu faço o convite de participarem aqui do COJUR, participar do Comitê Jurídico, que tem trazido muitos eventos parecidos com esse para discutir várias áreas do direito, e acho que vai fazer vai acrescentar muito na prática de vocês. Além de convidar também para aqui para o grupo tributário, para o núcleo tributário, e fazer parte desse grupo de amigos aqui, né? Eu digo que tributarista tem uma vantagem, né? Tributarista não tem concorrente, né? Tributarista tem companheiros no sofrimento, né? Então, nós nos juntamos para tentar chegar a alguma resposta, né, considerando todos os desafios aqui. Então, muito obrigada mais uma vez, Vitor, muito obrigada mais uma vez, André, muito obrigada mais uma vez, Priscila, e aí, cumprindo rigorosamente o nosso horário, a gente encerra aqui o nosso evento. Obrigada a todos.